Olá pessoal, professor Tiago falando, e na aula de hoje nós vamos estudar algumas recomendações gerais para o manejo nutricional de equídeos. Nós vamos ver algumas recomendações para animais jovens, para animais em reprodução, para animais idosos e para animais em trabalho e exercício. Antes de começar, é preciso dizer que quando se compara a outras espécies de animais como caprinos e ovinos, suínos, bovinos e aves, existem muito poucos estudos sobre a nutrição de equídeos. É uma área que precisa ser ainda mais aprofundada. Uma outra coisa também que é importante falar é que nem todo produtor rural tem condições de comprar uma balança, né, moderna, eletrônica, para fazer a pesagem dos seus animais. Às vezes, pela quantidade de animais que a propriedade possui, isso se torna inviável. Mas existem algumas formas de fazer o acompanhamento do peso dos equídeos que o produtor tem na propriedade. Uma delas, né, é o uso da fita de pesagem. Então, a fita de pesagem, vou colocar aqui, ampliar. A fita de pesagem, gente, ela é encontrada em lojas agropecuárias, podem ser adquiridas também pela internet. E a vantagem é que existem fitas de pesagens como essa aí da figura, que ela serve tanto para medir o peso de bovinos quanto equinos. É uma fita que é passada ao nível, nos equídeos na cernelha do animal, pegando ali o cilhador ou a cernelha, e com isso, nesse nível, você consegue medir aproximadamente, né, o peso do animal, tá bom? Quando o produtor ele não dispõe de recursos para poder fazer a aquisição de uma fita dessa, apesar de barata, ele pode também lançar mão de métodos mais subjetivos, mas que também nos ajudam a observar se a nutrição do animal está adequada, se o animal está supernutrido, está subnutrido, se ele está com uma nutrição legal. Como isso? Através de uma técnica chamada de avaliação de score de condição corporal, ou simplesmente SC, score de condição corporal, onde são observados no animal algumas áreas com ossos mais proeminentes que aparecem com muito mais facilidade e observando a cobertura de musculatura, a cobertura de gordura em cima dessas áreas, para avaliar se o animal ele está muito magro ou se ele está muito acima do peso. Esse score de condição corporal ele é graduado, ele vai de 1 até 9, sendo os primeiros 3 graus, 1, 2 e 3, representando o animal que está com uma condição de nutrição pobre, os últimos 3 graus, 7, 8, 9, um animal que está super nutrido, que está recebendo mais alimento do que deveria, e os 3 graus intermediário, 4, 5 e 6, representando ali os animais que estão com um score, com uma condição corporal adequada. Mas quais são então os pontos que a gente observa para poder fazer essa graduação de score corporal? Bom, nós podemos observar a área do pescoço, a área da cernelha, onde nós já comentamos em outro vídeo, que é onde nós medimos a altura do animal, já que é um ponto fixo, é o ponto mais alto e fixo do animal. Nós podemos ver também os processos espinhosos do lombo do animal, a inserção da cauda, o aparecimento de costelas e a parte posterior da paleta ou palheta, tá? Que é uma área de protuberância óssea. Então, eu vou ampliar para vocês, tá? Área de pescoço, área de cernelha, processos espinhosos lombares, inserção da cauda, aparecimento de costelas e a parte posterior da paleta. Considerando isso, gente, vamos dar uma olhada aqui nesses diversos estados corporais desses equídeos. Então, eu tenho aqui pobre, moderado e gordo, tá? Condição de score pobre 1 a 3, do moderado de 4 a 6 e do gordo, né, acima do peso, de 7 a 9. Então, observe aqui o pescoço desses três animais. Na condição pobre, o animal ele tem um pescoço, né, a tábua do pescoço, que é essa região mais central do pescoço, côncava, ou seja, voltada para dentro. Ele tem uma borda superior de pescoço bastante proeminente, né, bastante destacada.
E eu tenho aqui a que se chama calha da jugular, por onde passa a veia jugular bastante visível nessa posição de pescoço. No animal do meio, que tem um score de condição corporal mais moderado, né, de 4 a 6, eu tenho essa tábua do pescoço mais preenchida. Observe a diferença dessa tábua do pescoço para essa, porque essa é uma tábua funda, essa já é uma tábua mais retilínea. Por conta do posicionamento da cabeça do cavalo, parece que essa calha da jugular é um pouco mais profunda, mas isso é uma questão de posicionamento. Este animal não está na mesma posição destes outros dois animais. E observem que a borda ela é mais suave, a borda superior do pescoço ela é mais suave. Já no animal que está acima do peso, eu tenho essa grande massa aqui na tábua do pescoço, eu tenho essa borda superior mais abaulada e eu tenho quase uma calha do jugular inexistente. Eu consigo ver o rastro dela aqui, mas ela não é tão pronunciada quanto no animal que está no score de condição corporal mais baixo. As costelas são um ponto bem fácil de visualização. Observe que o animal de condição pobre tem uma costela mais visível, tá? Um animal de condição moderada, você até pode ver essa costela, mas ela é menos pronunciada, tá? Existem menos marcações dela. Enquanto que um animal acima do peso, essas costelas elas são bem difíceis de visualizar, tá? Elas estão muito cobertas de gordura. Uma outra coisa que a gente consegue ver também é que essa região aqui, né, de flanco, que a gente chama de vazio, ele se apresenta bem pronunciado aqui, bem fundo, num animal de baixa nutrição. Enquanto que no animal acima do peso, né, um animal que está com muita gordura corporal, ela quase que é plana, né, entre a perna e a região das costelas, tá? Ela é muito preenchida. Então, o normal é que seja desse jeito, que ela seja visível, tá? Mas não tão pronunciada, não tão funda quanto no animal magro. A gente pode ver também aqui algumas protuberâncias ósseas, tá? No animal bem apontado, bem pontudas mesmo. Aqui um pouco mais coberto, tá? Bem um pouquinho mais suave no aparecimento dela. E aqui a gente não consegue delimitar muito bem onde está essa ponta óssea, tá? Devido ao excesso de gordura cobrindo essa região. Quando olhamos para a traseira do animal, nós vemos que um animal magro ele apresenta, né, na região das nádegas um aparecimento muito forte dos ossos. A gente consegue ver também aqui o rastro da coluna aqui na garupa do animal. Nós vemos também bastante espaço na inserção da cauda, existe bastante espaço lateral, o que não é visível, tá, no animal que está com excesso de gordura, uma superalimentação. Observe também que a coluna aqui, né, os ossos da coluna que entram na garupa, eles são bem pronunciados, né? Estão acima da garupa, eles se projetam acima da garupa. Enquanto que no animal que está com uma boa condição corporal, ele vai acompanhar uma linha quase retilínea, né? Na parte mais alta aqui da garupa. E já no animal superalimentado, né? A gordura faz com que essas nádegas, com que essa garupa, ela se pronuncie acima dessa linha aqui da coluna. Então a linha da coluna ela fica um pouco mais funda, tá? Demonstrando que esse animal está um pouquinho mais superalimentado acima do peso. Então, por mais que o produtor ele não tenha condições de comprar uma fita de pesagem, né, que traz uma certa segurança quanto ao peso do animal, né, quanto ao desenvolvimento corpóreo do animal, ele pode sim estimar se o animal ele está acima do peso ou abaixo do peso, observando esses locais que foram explicados, quanto à sua cobertura de musculatura, quanto à sua cobertura de gordura, para estimar se o animal ele está com o peso adequado ou se está muito abaixo ou se está muito acima desse peso adequado. Então, isso é chamado de score corporal, tá bom? Entrando na parte das recomendações, tá? Começando pelos animais jovens, a nutrição ela é fundamental em qualquer fase da vida. Mas nos animais jovens, a nutrição ou desnutrição
ela vai afetar o desempenho futuro do animal. Ou seja, não adianta você ter um animal com uma boa genética, com um potencial muito grande para trabalho, ou para corrida, ou para qualquer prática de esporte, ou para reprodução, se durante a sua fase jovem esse animal ele sofreu com algum processo de desnutrição, com algum processo de supernutrição, comeu a mais do que devia ou comeu a menos que devia. O potencial máximo dele é alcançado quando ele tem a sua nutrição adequada quando jovem. Tá? Ele só alcança seu potencial genético com uma nutrição adequada durante a fase de desenvolvimento. Qualquer distúrbio para mais ou para menos nessa nutrição pode sim e vai prejudicar o desempenho futuro desse animal, seja como uma sobrecarga de peso sobre as estruturas ósseas desse animal, ou seja por falta de nutrientes para que esse animal possa se desenvolver normalmente, possa crescer. Tá? Então, tanto a subnutrição quanto a supernutrição, elas são prejudiciais em qualquer fase do animal, principalmente nessa fase em que o animal está se desenvolvendo, ele está crescendo. Nessa fase, é importante a ingestão adequada de proteína e de energia. Tá? As proteínas, porque são os construtores, né, das células, são os tijolos das células, tá? E também entram na formação de diversos hormônios, né? Inclusive o hormônio do crescimento. E a energia por conta da divisão celular intensa, né? Formação de novas células musculares, células de pele, células dos diversos órgãos, né? Então, para aguentar esse crescimento celular intenso é necessário ter energia. Então, proteína e energia são necessários ter uma ingestão adequada nessa fase e também uma boa mineralização para manter as outras atividades orgânicas, incluindo o crescimento ósseo, né? Cálcio e fósforo para aguentar o crescimento ósseo acelerado desses animais jovens. Com relação aos animais em reprodução, a gente se dete um pouquinho mais na égua, tá? Que ela passa por um processo fisiológico um pouco mais complexo do que os machos. Então as fêmeas, na verdade, não só a égua, né? As fêmeas dos equídeos, elas precisam um pouco mais de atenção. Por quê? Porque a fertilidade do animal está muito relacionado com a nutrição adequada. Então, a má nutrição do animal ele pode levar, sim, a problemas de infertilidade por diversos motivos, como, por exemplo, problemas de ovulação, problemas de nidação. O que é nidação? A nidação é quando o embrião ele se fixa na parede do útero. Então, a nutrição ela pode atrapalhar essa fixação do embrião na parede do útero e se ele não se fixa, ele não se desenvolve. Problemas na gestação, né? Em qualquer período da gestação, a má nutrição pode causar problemas, né? E inclusive com a inviabilidade do feto. O feto ele pode chegar a nascer, mas ele não tem resistência, ele não tem forças para continuar a vida, para se desenvolver, né? Com relação à gestação, a gente precisa entender que a gestação dos equídeos ela tem duas fases. O tempo total de gestação é de 11 meses e a primeira fase da gestação compreende o primeiro ao oitavo mês, tá? Onde nesse período o feto, né, ele vai se desenvolver em um terço do seu tamanho final, o tamanho em que ele vai nascer. Então, durante os primeiros 8 meses de gestação, ele cresce pouco, ele cresce apenas um terço do seu tamanho. Então, nesse período, né, de 1 a 8 meses, uma alimentação de volumoso, concentrado e mineralização que a égua já vinha recebendo antes da gestação, ela já é adequada, porque o aumento, o aporte de necessidade nutricional é muito pouco. Então, aquilo que ela já vinha se alimentando, aquela quantidade de nutrientes que ela já vinha ingerindo, praticamente é suficiente para aguentar a gestação durante essa primeira fase, desses primeiros 8 meses, tá? Então, manter o animal com um bom score corporal nessa fase é extremamente importante, né? Se ela mantiver um bom score corporal nesses primeiros 8 meses, sem necessidade de aportes de mais nutrientes, de mais energia, ela consegue levar a gestação tranquilamente. No entanto, a segunda fase, que vai do 9º ao 11º mês, ela tende a ser mais crítica. Por quê? Porque nesse momento o feto ele vai crescer os restantes 2 terços do tamanho em que ele vai nascer.
Então, se nos primeiros 8 meses ele cresceu 1/3 do seu tamanho final, nesses últimos 3 meses, né, nesse curto intervalo de tempo, ele vai ter um boom de crescimento, ele vai ter um ganho de crescimento, onde ele vai crescer 2/3 do seu tamanho de nascimento, do seu tamanho final. Então, o aumento desse crescimento também leva ao aumento da exigência nutricional dessa fêmea. Ela vai precisar se alimentar, tá, para manter a sua própria vida, e a isso nós chamamos de mantença, tá? Então existe um cálculo na natureza que é muito simples. O animal primeiro se alimenta para sobreviver, para se manter, a isso eu chamo de exigência de mantença, e depois para as outras atividades de exercício, de trabalho, de reprodução. Então, se não houver o suficiente, o organismo do animal entende que a prioridade é manter a vida do animal, né? A vida, nesse caso, a vida da mãe. Então, todas as outras funções elas ficam prejudicadas, inclusive a gestação. Então, nesse período, nessa segunda fase, nós precisamos manter as exigências de mantença e acrescentar as exigências do feto, que está em crescimento acelerado. Nesse período também, a alimentação do feto é prioridade. A boa parte daquilo que a fêmea consome, dos nutrientes que ela adquire, vão ser aportados para o feto, para o seu crescimento. Então, é necessário também, nessa fase, um volumoso de boa qualidade, um concentrado energético, né, em que o animal ele coma menos quantidade, adquira mais nutrientes, tá? E uma boa mineralização, tanto para manter a necessidade da mãe, quanto a necessidade de crescimento desse feto. Então, é uma fase crítica em que você precisa aportar mais energia para essa fêmea, porque senão ela não dá conta desse crescimento aí que está sendo feito de uma forma muito rápida do feto. Ela não vai ter alimento nem para ela, nem vai ter alimento para o feto, e com isso você vai ter uma gestação prejudicada, talvez inclusive com mortalidade ou inviabilidade desse feto. Então, é o período mais crítico da gestação que deve-se tomar bastante cuidado. Após o nascimento, nós temos o período de lactação, né? E esse período, que dura mais ou menos em torno de 6 meses, ele tem também fases. Na primeira fase, que é do primeiro ao terceiro mês, a produção de leite ela é bastante alta. Isso exige bastante do organismo da fêmea. Então, nessa primeira fase, uma alimentação mais energética, baseada em concentrados, ela é necessária para que a mãe ela possa produzir leite em qualidade e em quantidade, porque senão isso afeta também o desenvolvimento do nosso animal jovem. Se a mãe não consegue se manter, lembra lá da mantença, né? Adquirir nutrientes para a sua própria vida, ela não vai conseguir produzir leite, porque o cálculo do organismo continua o mesmo. Primeiro eu tenho que manter a minha vida para depois tentar fazer as outras atividades, que nesse caso é a produção de leite. Então, uma alimentação mais energética para que ela possa manter essa produção de leite em quantidade e em qualidade, para que não haja prejuízo nem para ela e nem para o animal jovem, tá? Lembrando também que nesse período em que ela está lactando, ela pode emprenhar novamente. Então, nesse caso, ela teria que manter três funções: a de mantença, a de aleitamento e a de uma nova gestação. Então, as necessidades aí realmente são altas. Então, é preciso manter uma alimentação mais energética, um concentrado mais energético. Já no quarto a sexto mês, que é a segunda fase dessa lactação, as necessidades elas tendem a ser mais baixas, porque nesse período vai ocorrer a diminuição da produção de leite, o animal já começa a ter uma alimentação mais sólida, baseada em capim, e com isso a exigência em cima da fêmea ela diminui. Então as necessidades vão abaixando com o tempo. Mas lembrando, pode ser uma fêmea que pode estar prenha, tá? Então sempre manter a fêmea em qualquer fase da lactação com uma boa condição corporal. Com relação aos animais idosos, gente, primeiro a gente tem que falar que idade cronológica, idade, né, em anos, não é igual a idade fisiológica. Dependendo do tipo de trabalho, do tipo de exercício, do tipo de utilidade,
que esse animal tem, ele pode ter uma idade cronológica X, né, e uma idade fisiológica mais baixa, ou uma idade fisiológica mais alta. Isso vai depender muito para qual uso esse animal está sendo utilizado, tá? Então, de maneira geral, animal maiores que 20 anos, eles têm menor capacidade de digerir fibras e proteínas e menor capacidade de absorver fósforo. Então, isso já são recomendações gerais para animais acima de 20 anos. Que se tenha na alimentação 10% de proteína, 0,3% de cálcio e 0,3% ou mais de fósforo, justamente para atender à necessidade desse animal que não consegue digerir, que não consegue aproveitar esses nutrientes dentro da alimentação. Então, você oferece uma alimentação um pouco mais rica em proteína, cálcio e fósforo. Isso de maneira geral, tá? Para os animais acima de 20 anos. Lembrando que idade cronológica pode não ser igual à idade fisiológica. O animal acima dos 20 anos ele pode estar muito bem, pode estar digerindo tranquilamente esses compostos, mas no geral é isso que acontece, tá? Essa dificuldade de digerir fibras, proteínas e absorver fósforo. Uma outra coisa que a gente tem que considerar, gente, é que esses animais eles começam a ter uma perda nos seus dentes. E isso causa dificuldade na apreensão, né, principalmente a nível de dentes incisivos, e na mastigação, quando a perda ocorre nos dentes premolares e molares. Tá? Você pode servir feno a esses animais como uma forma de oferecer o volumoso com mais facilidade, desde que eles não precisem puxar, né? Caso eles tenham perdas de incisivos. Lembra lá da feneira, que é colocado dentro do estábulo, dentro da baia do animal ou no piquete, de forma que o animal vá puxando durante o dia, que ele se mantenha ocupado comendo? Nesse caso aqui, a recomendação ela é ao contrário. Para animais idosos, você tem que facilitar se eles tiverem perda de dentes. Já pensou um animal sem dentes incisivos, com a perda de alguns dentes incisivos, ainda ter que puxar o alimento de dentro de uma rede, de dentro da feneira? Isso dificulta o processo de alimentação desse animal. Então, nesse caso aqui, o feno é servido dentro do coxo para facilitar a apreensão por esse animal. Os alimentos concentrados, gente, que tendem a ser um pouco mais duros, né? Se for o caso de um grão como o milho, ou mesmo o concentrado peletizado, eles devem ser umedecidos, né? No caso de o animal ter perda de incisivos, mas principalmente molares e premolares, tá? Que são os dentes da mastigação. Então, se esse animal, principalmente se ele perdeu o premolar e molar, e ele usa esses dentes para mastigar, quando você oferece o concentrado, seja na forma de grão, seja na forma de ração peletizada, umedecer ele antes de você oferecer, tá? Momentos antes de você oferecer para ele. Não é para deixar 1, 2, 3 horas ele na água para umedecer. Não, é só minutos antes para que esse alimento ele fique mais macio, para que não haja alguma lesão nessa área ascendente, para que não machuque o animal enquanto ele está mastigando, para facilitar a mastigação dele, tá bom? Animais idosos também podem ter falência renal. Isso não é comum em equídeos, tá? É muito mais comum em cães, em gatos, mas pode acontecer em equídeos. Então, nesse caso, as falências renais elas são progressivas, ou seja, elas vão piorando com o tempo e são irreversíveis, ou seja, não tem como voltar à normalidade. Então, nesse caso, é recomendado dietas com pouco cálcio, tá? Justamente para que não haja formação de pedras no rim, tá? Proteína e fósforo também baixo, justamente para evitar a formação de pedras nesse sistema urinário que já não funciona direito, e oferecer feno e concentrado peletizado para esses animais. Tá? Evitar leguminosas. As leguminosas, elas, principalmente a alfafa, né? O feno de alfafa, evitar esse feno porque eles são ricos em cálcio, e evitar o farelo de trigo porque eles são ricos em fósforo, tá bom? Evitar isso para que não ocorra nenhum tipo de agravo a mais no rim desse animal que já está prejudicado.
Outra coisa que pode acontecer também é falência hepática, ou seja, problemas no fígado. Também é um problema progressivo e irreversível e tem diversas características, diversos sintomas, como a perda de peso, letargia, tá? Que é um animal um pouco mais lento, a icterícia, que é a coloração amarelada da pele e mucosas, e a perda de apetite. Nos casos em que o animal ele tem uma falência a nível hepático, o animal ele acaba por se tornar intolerante à proteína e gordura, porque o fígado ele é importante na metabolização aí de proteínas, na formação de proteínas, e ele é importante também na produção da bile, que ajuda a digerir ao nível de intestino as gorduras. Então o animal ele fica prejudicado no aproveitamento, na digestão desses dois componentes, desses dois nutrientes da alimentação. Nesse caso, deve-se levar o açúcar da dieta, tá, em grãos, uma vez que o fígado também ele é importante como armazenador de açúcar de glicogênio para ser usado, tá, em momentos em que o organismo precise. Então é importante nesse caso, já que eu perco também essa capacidade de armazenamento, de elevar o açúcar da dieta. Oferecer sempre gramíneas de boa qualidade, o farelo de trigo aqui é recomendado pelo seu teor de energético, né? E a polpa de beterraba pela quantidade de açúcar. Tá? Em regiões em que é possível adquirir essa polpa de beterraba, ela é recomendável. Para animais em trabalho e em exercício, gente, a maior exigência da alimentação é a energia. E isso fica lógico, né, pelo tipo de função que eles exercem. Então, um concentrado mais energético ou mesmo grãos, né, como grão de milho, para garantir aí ao animal a energia que ele precisa para executar o trabalho ou para executar o exercício a que ele se dispõe. Tá? Essa é a principal recomendação para animais em trabalho com exercício. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem no comentário. Até a próxima aula.